Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar juntos nos textos bem intensos, que falam de vingança e justiça. Temos aqui um material, um documento chamado vingança.pdf, sabe? Que junta umas passagens da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, para analisar esse tema. E a nossa ideia aqui é tentar entender, né, qual é a perspectiva que essas fontes trazem sobre aquela briga interna que a gente sente, aquele impulso de revidar quando alguém nos machuca. E um chamado diferente, né? Algo que aponta para a justiça divina, para a recompensa. E olha só que curioso, até para a perfeição. É um assunto denso, mas vamos lá. O ponto de partida parece ser uma passagem bem conhecida, lá de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Diz assim: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ok. O que isso quer dizer na prática, hein? Olha, essa passagem é chave, né? Porque ela já começa estabelecendo um princípio muito claro. A vingança, essa coisa da retribuição final pelo mal, não é para a gente fazer. É apresentada como algo de Deus, uma prerrogativa divina mesmo. E o interessante é que Paulo está citando o Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 32, 35. Ah, ele busca lá atrás. Exato. Minha é a vingança e a recompensa. Isso mostra que não é uma ideia nova, né? Tem uma linha de pensamento aí sobre esse tema. Interessante. Mas por que essa insistência toda, sabe, em tirar a vingança das nossas mãos? O documento dá alguma pista sobre as razões? Dá sim, ele explora isso. Tem algumas camadas, eu diria. Primeiro, tem essa ideia de que a nossa visão é, limitada, né? E muitas vezes a gente está tomado pela raiva, pela dor, pelo orgulho ferido. Então, se a gente for administrar vingança, o risco de fazer mais injustiça, de ser desproporcional, de errar feio, é enorme. Aham. Deus, por outro lado, teria a visão completa, a imparcialidade, o poder para fazer uma retribuição que seja realmente justa e no tempo certo, né? E tem mais, o documento destaca uma coisa fascinante, que é o contexto histórico. A lei original lá em Israel, como essa de Deuteronômio, ela previa um sistema. Tinha juiz, tinha processo para apurar os fatos, julgamento. Ah, então não era para ser cada um por si. De jeito nenhum. A ideia era uma justiça organizada, comunitária, sabe? Não esse negócio de acerto de contas pessoal, que vira um caos. Entendi. Mas então, a lei já tinha um jeito de lidar com isso, só que algo deu errado no meio do caminho. O pessoal começou a interpretar diferente. Parece que sim. A análise que o documento faz sugere que, lá na época de Jesus, alguns mestres da lei tinham, digamos, distorcido um pouco esse princípio. Eles criaram umas interpretações que, na prática, acabavam abrindo espaço ou até justificando a vingança pessoal. Aquele famoso olho por olho, dente por dente, levado ao pé da letra e aplicado por qualquer um. Que irônico, né? Pois é, o texto até aponta essa ironia. Eles pegaram um princípio legal, que era para ser aplicado por autoridades dentro de um sistema, e tiraram do contexto. Aí, sem querer, talvez, acabaram incentivando justo o que a lei queria evitar, a retaliação pessoal, descontrolada. O documento reforça muito isso. A responsabilidade de punir, de forma justa e proporcional, era dos juízes do sistema legal. Não era da vítima agindo por conta própria. Queriam evitar esse ciclo sem fim de vingança. Entendi. Então a crítica não é a ideia de justiça em si, mas a quem faz e como faz, né? Não é para deixar o erro sem consequência, mas o processo importa. Isso me leva a outra coisa que a fonte levanta. Se a vingança pessoal está fora de cogitação, quer dizer que Jesus, por exemplo, aboliu a ideia de recompensa e punição? Porque, olha, o documento traz várias passagens que dizem o contrário. Fala do pai que recompensará publicamente, do filho do homem que dará a cada um segundo as suas obras, fala de grande galardão no céu, de coroa da justiça. Como a gente junta isso com não poder se vingar? Parece meio tenso. É uma ótima pergunta. Mas a leitura que o documento propõe não vê isso como contradição, sabe? Vê mais como uma distinção que é crucial.
Esses textos todos que você citou deixam bem claro que o princípio de que as nossas ações têm consequências boas ou más, ele não some, de jeito nenhum. Pelo contrário, a justiça nesse sentido mais amplo de causa e efeito moral, de recompensa e punição certinhas, ela é reafirmada, é fundamental. A ideia de que cada um vai colher o que plantou, segundo as suas obras, isso percorre tudo. Ok. Então, o princípio de justiça continua firme. A mudança tá onde, então? Qual é o ponto? A mudança radical está em quem faz essa justiça e como. A fonte argumenta com força, baseada nesses textos, que uma pessoa sozinha não deve de jeito nenhum acumular os papéis. Tipo, seu investigador, o juiz, o júri e o executor da sentença. Ah, concentrar tudo numa pessoa só, ainda mais a pessoa que foi afetada. Exato. Essa concentração de poder na mão de alguém que está ali, diretamente envolvido, emocionalmente carregado, isso é visto como muito perigoso. E por que seria tão perigoso assim? O documento explica? Explica. Sugere que a justiça feita por mãos privadas, ainda mais no calor do momento, sabe, fica muito vulnerável à distorção. Motivo egoísta, a dor que a pessoa está sentindo, não ter a visão completa dos fatos, a dificuldade óbvia de ser imparcial quando você é a vítima, tudo isso conspira, para transformar a busca por justiça em algo que pode acabar sendo, olha só, injusto, desproporcional, até cruel. Nossa, faz sentido. Pois é. Então, a conclusão que o texto apresenta é direta. Não cabe a um indivíduo ir lá e retaliar. Ponto. Se algo errado aconteceu, se o mal precisa ser corrigido, punido, o caminho indicado é outro. É usar as estruturas que existem para isso. O documento até menciona o exemplo dos tribunais, os juízes, tanto lá no antigo Israel quanto, por analogia, nos nossos sistemas hoje. A ênfase é toda na necessidade de ter um processo, regras, imparcialidade. O oposto da vingança no impulso pessoal. Certo. Essa separação de papéis agora ficou mais clara para mim. O indivíduo tem seu lugar, o sistema de justiça tem o dele, e Deus, segundo a fonte, tem o papel final definitivo. Mas a análise não para aí, né? Nesse cenário onde a gente não deve se vingar pessoalmente e confia na justiça divina ou na institucional. O documento traz um conceito que parece jogar barra lá para cima. Ele cita Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeição. Como é que isso entra na conversa sobre não se vingar? Parece um pulo grande. É um pulo, concordo, mas a fonte tenta construir uma ponte, e é bem interessante. A interpretação que ela dá para essa perfeição não é tipo ausência total de defeito, sabe? Ser impecável. Algo que, para nós humanos, é impossível. Não. O documento entende essa perfeição mais como um chamado para a gente espelhar o caráter de Deus. E qual seria a característica principal desse caráter, olhando o contexto ali? Seria o amor altruísta e a misericórdia. Amor altruísta, misericórdia? Como isso funciona na prática, pensando especificamente na questão da vingança? Olha, o próprio contexto lá de Mateus 5, onde Jesus fala isso da perfeição, já dá a dica. Ele acabou de falar sobre amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Ah, tá ligado diretamente a isso? Diretamente. Ele compara isso com a atitude normal, que é amar só quem ama a gente. Então a perfeição nesse sentido seria mostrada justamente quando a gente age contra o instinto natural de revidar. Quando a gente consegue dar bondade, buscar o bem, até para quem prejudicou a gente, para quem odeia a gente. Uau! E essa ideia aparece de novo em Lucas 6,36, que a fonte também cita. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E o contexto lá é o mesmo. Amar inimigo, fazer o bem, sem esperar nada em troca. E a justificativa é que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Então essa perfeição ou maturidade espiritual que a fonte descreve, com base nesses textos, envolve superar de vez essa lógica do pagar na mesma moeda. Entendi. Escolher ativamente o caminho do amor, do perdão, da misericórdia, mesmo.
E talvez, principalmente, quando a pessoa olhando friamente pela lógica humana de mérito, não mereceria. Agir assim, que vai contra o impulso da vingança, é que seria refletir o caráter de Deus. A perfeição é, no fundo, ser perfeito nesse amor compassivo, nessa misericórdia sem condição. Uau! Isso é muito desafiador, amar inimigos, orar por quem persegue, ser misericordioso como Deus é. A fonte está descrevendo um ideal que parece quase sobre-humano. Principalmente quando a gente está sentindo na pele a dor de uma injustiça, de uma traição. É natural a gente se perguntar, mas como? Como alguém consegue chegar nesse ponto? Como se aprende a amar desse jeito que parece ir contra tudo que a gente é? O documento fala sobre isso, sobre a parte prática. Fala assim. E a resposta que ele apresenta é direta, é profunda e talvez só meio misteriosa no começo. A fonte diz que para alcançar esse tipo de amor que Deus ordena, principalmente diante do mal, invariavelmente a gente teria que morrer para si mesmo. É uma expressão forte essa, né? Com raízes fundas na tradição cristã. Morrer para si mesmo? O que isso quer dizer na prática, assim? Nesse contexto de não se vingar e amar os inimigos. A fonte explica melhor esse processo? Olha, o documento não dá um manual, tipo passo 1, passo 2, talvez porque a fonte original também não faça isso nesses termos exatos, mas a implicação, pelo contexto, fica bem clara. Morrer para si mesmo, aqui, parece apontar para uma renúncia consciente, ativa, daqueles impulsos mais primários, mais egocêntricos. Tipo, identificar aquela onda de raiva que grita por vingança, sabe? O orgulho ferido que exige reparação, o desejo de fazer o outro sentir a dor que ele te causou, e escolher de propósito não ir por aí. Seria então um processo, contínuo de controlar essas reações automáticas, que muitas vezes até parecem injustas para a gente, ou naturais, e escolher um princípio superior, que a gente adota conscientemente, que é esse ideal de amor altruísta, de misericórdia, de perdão que, segundo os textos, reflete Deus. É negar a prioridade do eu que reage, do eu que exige seus direitos e sua vingança, para dar lugar a uma resposta diferente. Uma resposta que busca o bem maior, talvez a reconciliação, ou, no mínimo, não continuar esse ciclo de violência, de amargura. Entendi. Não é só segurar a raiva, entende? É uma transformação interna mesmo, mais profunda. Uma mudança de foco fundamental. É escolher alinhar as suas respostas não com o instinto de se proteger a qualquer custo, mas com esse padrão divino de amor e misericórdia. A fonte apresenta isso como o caminho necessário para viver esse chamado radical. Entendi melhor agora. Não é uma morte literal, claro, mas uma morte para o egoísmo, para a reação automática de revidar, para poder viver de acordo com esse chamado maior, de amor, de misericórdia. Ok, vamos tentar então amarrar tudo isso que a gente viu a partir dessas fontes. Qual seria o quadro geral, resumindo? A mensagem parece ser muito clara contra a vingança pessoal, né? Ela é apresentada como algo que é de Deus, não nosso. A retaliação individual não pode. É desencorajada firmemente. Correto. Esse é o ponto de partida. Proibição clara da vingança pessoal, baseada na ideia de que isso é de Deus. Ao mesmo tempo, isso é importante, os princípios de justiça, de que as ações têm consequências, de recompensa para o bem e punição para o mal. Eles não são jogados fora, continuam valendo. A questão não é se vai ter justiça, mas quem administra e como. E a aplicação por conta própria, reativa, é vista como, cheia de problemas, perigosa, podendo gerar mais injustiça. Exatamente, essa distinção é chave. A justiça como princípio continua, mas a execução privada, rejeitada. O caminho são processos organizados, seja um sistema legal justo, seja a intervenção final de Deus. E aí, para completar, vem esse ideal ainda mais alto, o chamado para perfeição ou misericórdia que a fonte interpreta como um espelho do caráter de Deus. E isso se mostra como
superando o ciclo da vingança com amor ativo, altruísta, que inclui perdoar e ser misericordioso até com os inimigos. É um padrão que desafia muito nossos impulsos normais. Perfeito. E o caminho para tentar chegar nesse ideal, segundo a análise, passa por esse processo difícil de morrer para si mesmo. Renunciar às reações egocêntricas, instintivas, para dar espaço a uma resposta baseada nesse amor e misericórdia divinos. A estrutura é mais ou menos essa. Tem o problema vingança pessoal, tem a solução divina Deus vai julgar, tem a alternativa humana, que é problemática, justiça com as próprias mãos, tem a solução sistêmica, que é melhor, justiça institucional, e tem o ideal espiritual lá no alto, amor misericordioso. Isso ajuda a organizar bem as ideias. E nos deixa, como sempre, com algo para pensar, né? O documento termina justamente levantando essa questão do morrer para si mesmo. Sim. E é uma reflexão forte para a gente levar. Se esse tipo de amor radical, que abraça o inimigo, que perdoa a ofensa, realmente exige essa morte para si, o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Porque não estamos falando só de grandes guerras ou perseguições, né? Falamos das pequenas e grandes injustiças que a gente vive. Das ofensas no trabalho, das brigas em casa, das frustrações sociais. Como seria aplicar esse princípio quando alguém te fecha no trânsito, quando te interpretam mal, quando você sente que pisaram no seu calo? Nossa, é verdade. Que tipo de vigilância interna constante, sabe? E que transformações profundas seriam precisas para a gente conseguir de verdade, além daquele impulso quase irresistível de revidar, de guardar mágoa, de desejar o mal para quem nos feriu. E, mais do que só não revidar, como é que a gente cultiva ativamente essa disposição para o amor, que não busca o próprio interesse, para a misericórdia que os textos descrevem como o reflexo da perfeição de Deus? Fica aí uma questão profunda, né? Não só para entender com a cabeça, mas talvez para experimentar, para explorar na nossa própria vida. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.